Hoje nós vamos para Ruth capítulo 2 e nós vamos pensar sobre a provisão de Deus para a família. A provisão de Deus para a família. Para que faça todo sentido o que nós vamos pensar nessa manhã, eu não faço isso com muita frequência não, mas essa manhã eu vou precisar fazer. Eu queria que você repetisse uma frase junto comigo. Diz assim: Deus age muito mais no ordinário do que no extraordinário. É isso que nós vamos aprender nessa manhã. Como a história está nas mãos do Senhor. Então vamos lá abrir nossas Bíblias em Ruth capítulo 2. Beleza, mas vamos ler então agora do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra do Senhor. Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia ao clã de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: o Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: a quem pertence aquela moça? E o capataz respondeu: é uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos diante do Senhor, ó Deus, gratos, ó Deus, felizes, porque estamos na casa do Senhor, celebrando ao Teu santo nome, ó Pai, e com nosso espírito e ouvidos prontos a ouvir a Tua voz. Por isso pedimos ao Senhor: ministra aos nossos corações nessa hora, com poder e com graça, Deus. Que o Senhor me use como Teu instrumento, por causa da Tua graça e por causa da Tua misericórdia nessa hora, Deus. Assim nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, para fazer sentido aqui, eu quero fazer uma breve recapitulação do que nós vimos no dia de ontem. No capítulo 1, nós vimos que uma crise é instalada, falta comida em Belém, então Elimeleque resolve ir para uma terra inimiga chamada Moabe. Eles vão para lá com o objetivo de se esconder da fome, com o objetivo de ter abrigo, com o objetivo de ter fartura e etc e tal. Depois que Elimeleque morre, depois que Malom e Cleon morrem, a gente não sabe como ele só morre, como consequência dessa má decisão que eles tomaram, como consequência de ter se afastado dos caminhos do Senhor, então Noemi resolve voltar para Belém, uma vez que ela recebe a notícia de que Belém agora tem fartura de comida. Na volta, ela vem com as suas duas noras, porque Malom e Cleon haviam casado, Orfa e Ruth. E aí ela diz: vai embora, minha filha, pode ir, vocês não têm que ficar comigo. Orfa fala, chora um pouquinho, mas depois resolve ir mesmo e ela vai. Ruth fala: não, eu fico, porque aonde você for eu vou, onde você dormir eu durmo, aonde você morrer eu morro, o meu Deus é o seu Deus, teu povo é o meu povo, e pronto. Você já ouviu isso em casamento. E aí o texto termina, do verso 19, nós não lemos ontem, mas o texto termina com com Noemi abrindo a sua alma em plena amargura, dizendo: o Senhor me amaldiçoou, o Senhor é contra mim, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Mara significa essa mulher amarga mesmo. Me chame de Mara porque eu sou amaldiçoada pelo Senhor. Nós sabemos que tudo o que aconteceu na vida de Noemi foram consequências de não permanecer no Senhor, mas de caminhar segundo as suas próprias pernas. Isso trouxe desastre para a família. Não só desastre no sentido de que a família se desfacelou, porque todos morreram, mas também desastre no coração de Noemi, que se tornou amargurada, amarga, como ela mesma diz. Bom, agora está aqui Noemi e Ruth. Naquele tempo, a mulher não podia ter acesso à sua propriedade, se não tivesse um homem que tomasse o nome. Naquele tempo, uma mulher viúva, gente, é naquele tempo, tá? Não precisa ficar assim, tá? Naquele tempo, a mulher, então, ela só era considerada cidadã se tivesse um homem por ela. Sem um homem, ela não era nada. Essa era a realidade. Então agora Noemi está ali, junto com Ruth, as duas sem abrigo, as duas sem possibilidade de trabalho, sem nada. E agora, o que nós vamos fazer? E aí a gente vê uma coisa muito interessante. Porque diante dessa crise,
diante do desejo de restauração, nós temos duas ações aqui que normalmente acontecem. Olha o que diz o texto. Noemi tinha um parente. Essa aqui é uma informação que o texto vai dando para a gente, porque ele já sabe do fim da história. Então ele vai dando essa informação. Noemi tinha um parente por parte do marido, era um homem rico e influente, pertencia ao clã de Elimeleque, chamava-se Boaz. Por que essa informação é importante? Porque para que Noemi fosse resgatada, era necessário que um parente de Elimeleque a resgatasse como esposa, ou ela, ou uma de suas noras, porque foi casada com um dos filhos de Elimeleque. Ok? Ao fazer isso, esse chamado resgatador, ele leva o nome do falecido e não o seu nome. Ou seja, os filhos que viriam eventualmente de uma relação com Noemi ou com Ruth, não levaria o nome de Boaz, mas levaria o nome do falecido. Essa era a lei. Por isso que ele é o resgatador, porque para ele não há vantagem, a não ser resgatar aquela mulher da condição do nada para alguma coisa. Entenderam? Beleza, o texto deixa claro então a informação. Ó. Tinha um homem lá. Vocês vão ver que esse texto tem uma série de assim, acasos, coincidências. Olha só. Ruth, a moabita, disse a Noemi: vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha. Ela mesmo fez o quê? Nada. Nada. Eu já estava com raiva da mulher no capítulo 1. No capítulo 2 só vai piorando. Noemi não fez nada. Vai, minha filha, vai. Eu vou ficar aqui esperando a morte chegar. Né? Eu sou amarga, amargurada. Deus me amaldiçoou. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos cefeiros. Por acaso, preste atenção nessas expressões que vão acontecer no texto bíblico. Por acaso entrou justamente na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era do clã de Elimeleque, o cara que o texto tinha acabado de falar no verso 1. Olha só o que começa a acontecer aqui. Primeiro ponto que a gente precisa destacar aqui. Como é que a crise move o nosso coração? Como é que a crise move o nosso coração? Christopher Wash, ele vai dizer o seguinte: as crises familiares são o lugar onde Deus frequentemente cultiva dependência e renovação de um coração esperançoso. Porque um coração amargo não faz nada não. Quer ver um negócio? Vamos fazer uma comparação entre as duas aqui. Qual é a perspectiva de... Gente, presta atenção que Noemi é a crente, tá bom? Ruth é recém-convertida. Noemi é crente de carteirinha. Ruth não, Ruth conheceu esse negócio tem pouco tempo. Através de Noemi, você vê o que é o Espírito Santo, né? Olha só, veio a crise, como é que Noemi reage? Ela é passiva, ela deseja voltar para Belém, mas ela é resignada pela perda, ela se sente abandonada por Deus, ela se sente amargurada, ela é a vítima do mundo, ela é a vítima de tudo que cerca ela. E Ruth? Ruth deseja permanecer com Noemi, Ruth é ativa, Ruth levanta, vamos reconstruir, vou colher espiga, vou ter que fazer alguma coisa, nós não podemos ficar sentados parados. E o foco da esperança, Noemi é a crente. Ela é centralizada no passado. Ela é centralizada naquilo que perdeu. Ela olha para trás e fala: não tem mais chance, acabou tudo. Já era, Deus é contra mim. E Ruth olha para frente. Ruth olha para o futuro. O Deus de Israel está conosco, vamos lá. Alguma coisa tem que acontecer. A disposição de Noemi é zero, né, gente? Disposição de Noemi é zero. Disposição de Noemi é: eu mereço morrer, deixa eu morrer, vamos morrer. E a disposição de Ruth, ela é proativa, ela toma decisão, ela vai. A perspectiva da situação de Noemi, amargurada e desesperada. E de Ruth, feliz e corajosa. Com Noemi, lembra sempre disso. Ela estava com... Você já andou do lado de uma pessoa amargurada? Desesperançosa?
Faz sol demais, nossa, tá sol demais, não odeio o sol. Chove, nossa, chove, chover é ruim demais. Tá frio, frio é ruim demais. Tá calor, calor é ruim demais. Tem asfalto, é quente demais. Tem terra, é sujo demais. Tem areia, tudo reclama. Você já conseguiu ficar positivo, esperançoso do lado de uma pessoa dessa? Pois Ruth conseguiu. Ruth está cheia de esperança. Vamos embora, eu estou feliz, eu estou com você, vamos para o que deve é. E a vulnerabilidade? Noemi é completamente vulnerável. Viúva, idosa, dependente, não tem sustento. E Ruth? É a mesma, ela é viúva também. Ela não tem conexões de Belém, é pior, porque ela nem tem parente lá. Ela está na mesma condição que Noemi. Vocês estão percebendo a diferença aqui? Quando eu olho para a minha família, com que olhar eu estou olhando para ela? Com o olhar de Noemi? Ou com o olhar de Ruth? Com o olhar de quem já perdeu a esperança, é isso mesmo, minha família é essa desgraceira mesmo, deixa acabar tudo, que Satanás toma conta de tudo? Ou a minha família é uma família que pertence ao Senhor? Por isso eu vou trabalhar, por isso eu vou levantar, por isso eu vou insistir. Eu decidi amar, então eu vou agir com gestos de amor, esperando que o Senhor opere milagres e maravilhas. Mas eu não vou ser passivo nesse processo. Eu vou trabalhar pela restauração, pela redenção, pela felicidade, pela alegria, pela ministração da graça do Senhor, porque o Senhor está comigo. O Senhor não está contra mim. Na perspectiva de Noemi, o Senhor está contra mim. Então é isso aqui mesmo. O que esse pedacinho de texto ensina para nós? Não podia parar aqui logo, já deu, né? Já deu, já ensinou a lição. Deus está presente nas crises. Ele não está ausente nas crises. O que nós começamos a perceber aqui é como Deus agora, de forma ordinária, vai consertando as decisões ruins que Elimeleque tomou, que Noemi tomou. Porque agora elas voltam. Tem uma informação, existe o resgatador. Ele está lá. É um homem rico, show de bola, temente ao Senhor, o melhor que tem. Agora Noemi está lá amargurada, esperando a morte, e Ruth fala, vou colher entre os ceifeiros. Vai, minha filha, pode ir, você vai ver que isso aqui tem uma implicação. Do tanto que Noemi, gente, essa mulher, é da pior espécie que tinha. Porque lá na frente ela vai falar assim, minha filha, ainda bem que ele te acolheu, porque você podia ser violada. Ela já sabia dessa informação agora, e está mandando a menina aí. Vai, e eu vou ficar aqui sendo preservada, você vai correr risco. Mas eu fico aqui. Por acaso Noemi começa a andar nas terras de Boaz. Ruth, perdão. Ruth sabia quem era Boaz, gente? Não fazia ideia. Que terra que pertencia a quem? Não fazia ideia, ela não era daquela região. É a primeira vez que ela está andando ali. Vamos continuar o texto, olha só o que diz o texto. Verso 4, eu gosto mais disso aqui. Naquele exato momento, olha só gente, olha como é que a coisa vai andando. Ruth está andando, passou para a terra de Boaz. Naquele exato momento, quem chega? Boaz. Boaz chegou de Belém e saudou o ceifeiro. O Senhor esteja com você. E ele respondeu, o Senhor te abençoe. Boaz olhou a terra e falou, ué, aquela menina ali é diferente. Bonita, né? Bonita. Quem que é aquela menina? Não, ela veio com Noemi, lá de Moabe. Estava lá perdida, fizeram um monte de besteira, agora estou aí. Menina trabalhadora, firme, isso aí é ponta firme. Verso 8, disse então Boaz a Ruth, ouça bem minha filha, não vá colher noutra lavoura, nem se afaste daqui, fique com as minhas servas. Preste atenção onde os homens estão ceifando, e vá atrás das moças que vão colher. Darei ordem aos rapazes para que não toquem em você. Quando tiver sede, beba da água dos potes que os rapazes encherem. Ela se inclinou, prostrando o rosto em terra, e exclamou,
porque achei favor aos seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Boaz respondeu: contaram-me tudo que você tem feito com a sua sogra. E eu conheço essa maldita aí, essa mulher aí não é boa não. Depois que você perdeu o marido, como deixou seu pai, sua mãe, sua terra natal para viver com o povo que pouco conhecia. Existia uma lei em Israel naquele tempo. A lei era o seguinte: na hora da colheita, aquilo que o ceifeiro não colhesse e caísse no chão, o ceifeiro não podia recolher do chão, porque aquilo era a sobra da colheita, e essa sobra serviria aos necessitados. Então era comum naquela época que as pessoas que não tinham renda, que não tinham condições de ter qualquer tipo de dinheiro, fossem atrás dos ceifeiros, e à medida que caísse, então elas iam lá e colhiam para si. Ok? Agora olha o que Boaz está fazendo. Na minha terra ninguém te toca, você vai beber da água dos meus servos, não é da... Porque qual que era a água que eles bebiam, gente? O que tinha no chão, o que sobrava, igual cachorro. Mas Ruth não, ela passou a ser tratada com dignidade por Boaz. Ela passou a ser tratada com dignidade por Boaz. Por quê, meu irmão? Preste atenção no que está acontecendo aqui. Uma é amarga, uma é desesperançosa, uma vê Deus contra si. A outra é feliz, corajosa e vê Deus a seu favor. E o que está acontecendo então? Deus está abençoando a essa mulher, que por acaso, naquele momento, olha as coincidências que vão acontecendo aqui. Por isso eu queria ensinar mais uma frase. Essa frase eu aprendi ela com um cara chamado Tiago Flecha. Tiago Flecha não é teólogo, ele é diácono de uma igreja. E o nome dele é esse mesmo, Tiago Flecha. E ele me ensinou essa frase, e essa frase para mim é a frase teológica mais profunda que eu conheço. Eu imagino que deve ter algum teólogo que fale ela de um jeito mais bonito. Mas essa aqui é top. Repete comigo: não existe coincidência. Existe Jesuscidência. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Quando eu me coloco à disposição de servir ao nome do Senhor, então eu começo a observar a mão de graça do Senhor. Mas quando eu o rejeito, caminho segundo as minhas próprias pernas, eu colho as consequências das minhas más decisões. Assim é desde o Éden. O texto continua, e olha só o que ele diz agora. O Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sobre cujas asas você veio buscar refúgio. Olha só o que Boaz está enxergando. Você deixou o seu povo, o seu Deus, os seus parentes, e veio buscar refúgio debaixo das asas do nosso Deus. Então que o nosso Deus, a quem você veio buscar refúgio, te dê esse refúgio. E na verdade ele já estava dando, por meio de Boaz. Você sabe qual que é o nosso problema? É que a gente... Deixa eu contar um exemplo que vai ser bom demais. Uma vez um jovem me procurou e falou assim: pastor, eu estou querendo namorar uma menina e tal, eu quero saber se é da vontade de Deus, se não é da vontade de Deus e tal. Eu falei: rapaz, você começou com a pessoa certa. Eu tenho a fórmula infalível. Ele: sério mesmo, pastor? Achei que isso era complicado. Não é não, é fácil demais. Você vai fazer o seguinte: você vai chegar na menina, é poucas palavras que você vai falar. Você vai falar para ela assim: você quer namorar comigo? Ela respondeu sim, é da vontade de Deus. Se ela respondeu não, não é da vontade de Deus. Pensa na cara de frustração que esse menino me olhou. Não, pastor, não era isso que eu estava pensando, não. Eu falei: deixa eu ver o que você estava pensando. Você estava pensando assim: vou fazer uns 30 dias de jejum e oração, e lá depois, no meio desse período, ou no fim dele, vai aparecer um anjo e dizer: eis que te digo, aquela menina que tem olhado, essa é a mulher do Senhor para você. Ah, pastor, ia ser bom acontecer isso, hein? Falei: então, deixa eu te falar, seu nome não é Jacó, seu nome não é Abraão, seu nome não é Isaac. Isso aí aconteceu pouquíssimas vezes na Bíblia. Pouquíssimas vezes. Eu fico impressionando. A gente quer liberdade, e naquilo que a gente tem liberdade, a gente quer que Deus escolhe para a gente. Assim, que nós somos esquizofrênicos, não tem lógica não.
Deus fala assim, não, quem foi que escolheu sua profissão, meu irmão? Foi você. Isso está debaixo da vontade de Deus? Com certeza absoluta, mas foi você que escolheu. Quem foi que escolheu com a pessoa que você se casou? Às vezes você até queria dizer, não, não fui eu não, porque você queria escolher que fosse outra pessoa, né? Mas foi você. Deus está no controle da história. E isso de forma concomitante está junto com as nossas decisões. Essa é o grande gargalo teológico que nós temos, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Uma vez John Piper, aqui em São Paulo, aqui no Mackenzie, em 2017, perguntaram para ele assim, John Piper, por favor, nos responda de forma definitiva, como que a responsabilidade humana e a soberania de Deus se conectam? E ele respondeu assim, não faço a mínima ideia. Eu falei, pronto, se John Piper respondeu isso, o que eu vou responder? Não faço a mínima ideia, eu só sei que as duas coisas estão em concordância. Agora, você sabe o que eu consigo observar? Aqueles que caminham segundo a vontade de Deus, no sentido de estar sujeito a ela, e aqueles que caminham segundo a vontade de Deus, mas no sentido de estar em rebelião a ela. Ou seja, não é exatamente da vontade de Deus. Isso é muito claro para nós. Isso é muito claro para nós. O que Deus deseja de você? Que você seja amargurado, que você seja mal-humorado, desesperançoso, que você traga ruína a todos que estão à sua volta, ou que você seja esperançoso, alegre, corajoso, feliz. O que a Bíblia espera de nós, meu irmão? Ora, é óbvio que é a segunda opção. Você precisa de um anjo te revelar um negócio desse? Precisa não. Você só precisa se submeter à vontade de Deus. O que você precisa para alimentar a esperança no seu casamento? O que você precisa de alimentar de esperança na sua família? Na relação com seus filhos? Na relação com seus pais? Nós estamos esperando que sempre o extraordinário de Deus possa vir e falar e fazer ou qualquer coisa nesse sentido. Mas o que nós vemos na palavra do Senhor é que Deus age muito mais no ordinário do que no extraordinário. Quer ver um negócio? 96% das profecias do Antigo Testamento se referiam ao tempo em que ela foi dita. A gente pensa em profecia numa coisa futura, não é? Mas as profecias do Antigo Testamento, 96% delas tinham a ver com aquele momento da história. E 90% das profecias que falavam sobre o futuro apontavam para Cristo. A gente sempre está esperando o extraordinário. E nunca estamos nos colocando à mercê da vontade de Deus. A gente espera que Deus fale conosco. Ele está falando, Ele está gritando, e você não está ouvindo. Você continua amargurado, continua aqui desesperançoso, trazendo caos. Boaz entendeu isso de cara. Que o Senhor, a quem você veio buscar refúgio, te abençoe. Continue a ser bem acolhida, continue eu a ser bem acolhida, meu Senhor. O Senhor me deu ânimo, me encorajou sua serva, e eu sequer sou uma de suas servas. Na hora da refeição, Boaz lhe disse, vem cá, pega um pedaço de pão, molhe no vinagre. Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, Boaz ofereceu grão tostados. Boaz agora já está dando a melhor comida. Você não vai ficar fora não, senta aqui, vem na sombra, senta com a galera, vem do meu lado, senta aqui do meu lado. Boaz também está com o olhazinho assim, você já percebeu, né? Ele está tão inocente assim não, ele está... Quando ela se sentou junto aos ceifeiros, ofereceu grãos tostados, ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Noemi está lá, passando fome. Bem feito. Quando ela se levantou para recolher, Boaz deu essas ordens aos seus servos. Mesmo que ela recolha entre os feixes, não a repreendam. Pelo contrário, quando estiverem colhendo, tirem para ela algumas espigas dos feixes e deixem-na cair para que ela recolha e não as impeça. Olha só agora o que ele está falando. Vocês vão recolhendo. Se é Ruth que está atrás de vocês, deixa cair. Joga para cima, pega de qualquer jeito, joga esse trem no chão, porque essa mulher tem que sair daqui com fartura.
O que está acontecendo, gente? É Boaz que está cuidando dela ou é Deus que está cuidando dela? Você está entendendo? O ordinário de Deus de forma extraordinária atuando. Você sabe como é que você vai ver um milagre na sua família? Quando você confiar em Deus, no ordinário de Deus. Quando você ser a esposa que Deus quer que você seja. E não a que você acha que seu marido merece. Quando você for o filho que Deus quer que você seja. E não o que você acha que seus pais merecem. Quando você for o esposo que Deus quer que você seja. E não o que você acha que sua esposa merece. Aí você vai ver o ordinário de Deus atuando de forma extraordinária, porque a graça de Deus vai alcançando, redimindo, restaurando. John Piper diz assim: a imagem é de um Deus com uma grande águia alada, e Ruth como uma águiazinha ameaçada que vem em busca de segurança sobre as asas da águia. A implicação do verso 12 é que Deus recompensará Ruth, porque ela tem procurado refúgio debaixo das suas asas. Qual é o refúgio que você tem buscado? Qual é o refúgio que você tem buscado? Qual é o refúgio que você tem buscado? Verso 17 diz assim: e assim Ruth colheu na lavoura ao entardecer, depois debulhou o que tinha juntado, quase uma arroba de cevada. Carregou para o povoado, e a sua sogra viu como ela havia recolhido quando Ruth trouxe a ela e ofereceu o que havia sobrado da refeição. Olha, tanto que essa Ruth é boa, gente. Na hora igual essa, você não acha mais não. Você está de brincadeira, a mulher comeu, se fartou, trabalhou o dia inteiro, levou o resto da comida, levou o resto do que ela tinha colhido, levou tudo. Noemi, onde você colheu? A sogra lhe perguntou. Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que se importou com você. Por enquanto ela não está falando em Deus ainda não. Você percebeu a linguagem aqui, né? Nossa, feliz é esse homem que cuidou de você aí, ó. Então Ruth contou à sogra que tinha trabalhado. O nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Gente, eu fico imaginando aqui, ó. Ruth, Noemi está aqui assim, ó. Bendito seja o nome do homem lá que está só você. Louvado seja Deus aí e tal. Aí ela foi contando a história e tal, contou tudo. Boaz, na hora que ela falou Boaz, Noemi, quem? Boaz, olha como é que ela reagiu. Seja ele abençoado pelo Senhor. Agora Deus entrou na história. Que não deixe de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. Esse Deus é bom demais. E acrescentou, aquele homem é nosso parente, ele é um dos nossos resgatadores, continuou Ruth, a moabita. Pois ele mesmo me disse também, fique com os meus ceifeiros até que termine toda a minha colheita. E Noemi aconselhou a Ruth, é melhor mesmo você ir ficar com as servas dele, minha filha. Noutras lavouras poderia ser molestá-lo. Olha que mulher, olha. Rapaz, ela fala agora, depois de um dia de trabalho. E Ruth lá, inocente, tadinha. Fico imaginando Ruth, aquele semblante dócil, olhando para Noemi com uma certa admiração ainda, com uma responsabilidade de cuidado. Falando, nossa, olha, ela está se importando comigo. Assim Ruth ficou com a serva de Boaz para recolher as espigas até acabar as colheitas e a cevada e o trigo. Entretanto, ela ficou morando com a sua sogra. Essa Ruth, estou falando, na hora igual essa, eu tenho 2 meninos homens. Tem que orar assim, Deus, manda Ruth. E dispensa as Noemi, pelo amor de Deus. O que está acontecendo aqui, meu irmão? Olha só. Ruth começa a trabalhar duro. Esperançosa, corajosa. Ela encontra a bondade de Boaz, que na verdade é a bondade de Deus manifestada por meio de Boaz. O reconhecimento de Noemi, a esse caminho, Noemi começa a ter esperança pela primeira vez. Boaz protege Ruth. Há um compromisso com Ruth de Boaz. E a redenção familiar começa a ser visualizada. Esse é um dos nossos resgatadores.
A mulher que há pouco tempo disse, olha, vão embora porque não tem como eu fazer nada, ainda que eu me casasse com alguém e fosse ter filhos, como é que vocês vão esperar esses meninos crescer para casar com eles? Não vai dar tempo. Agora Noemi tem esperança, porque Ruth se submeteu à vontade ordinária de Deus, tem esperança. Porque eu e você nos rebelamos contra a vontade de Deus, não tem esperança. É simples, meu irmão. É simples. Sabe por que seu casamento está acabando? Porque você é egoísta. Porque você tem vaidade no seu coração. Porque você é uma pessoa orgulhosa. Porque você mais ofende do que ama. Porque você mais destrói do que constrói. É por isso que seu casamento está acabando. Porque você escolheu caminhar segundo o seu pensamento, segundo a sua vontade, segundo o seu coração. E como é que eu mudo isso, pastor? É simples. Se submeta à vontade de Deus. Ame, construa, reconstrua, redima, cuide. Ah, mas pastor, você não está entendendo não. Eu casei com um capeta. Casou não, meu irmão. Pior que Noemi aqui, não tem não. Olha o Ruth aqui, olha a postura de Ruth aqui. E era a sogra, não era nem o esposo. Olha aqui essa mulher. Tim Keller diz assim: a providência de Deus não é uma série de coincidências, mas uma história escrita por um autor que nunca abandona seus personagens. Você está entendendo que Deus é o autor da história, meu irmão? Ele está no controle de tudo. Glória a Deus por isso. Aleluia! Ele está no controle de tudo. Eu quero terminar com 4 aplicações. Primeiro, a providência divina está nos detalhes do cotidiano. Não procure o extraordinário. Deus está agindo de forma ordinária. O lugar que você sentou agora, nesse momento, nesse banco aí, foi porque Deus quis que você sentasse aí. Mas Ele não te falou para sentar aí, falou? Você sentou porque você quis, não foi? E as duas coisas estão conectadas. Olha que beleza. É assim que funciona. Deus está no absoluto controle, ao tempo que você decide estar submisso a esse controle ou estar em rebelião. Se você está submisso a esse controle, você experimenta de graça e bondade. Se você está em rebelião, você experimenta de juízo e consequência ruim. É simples assim. Simples assim. Segundo, a graça vai muito além do dever. Foi isso que Ruth mostra para nós. É isso que Boaz mostra para nós. Ele foi gracioso com Ruth, tal como Ruth havia sido e estava sendo graciosa com Noemi. Ser gracioso, meu irmão, quando diz assim, ministre graça sobre a sua casa, não é que você vai orar e falar assim, Deus, manda graça, manda graça, manda graça. Não, você vai falar assim, Deus, me usa como um instrumento de graça. Para que eu possa conceder para além daquilo que merece, para que eu possa ser para além daquilo que eu acho que deve ser. Porque graça é ir além. Graça é ir além. Não é fazer o mínimo exigido. Terceiro, Deus redime nossas crises e usa as nossas ações. Noemi estava esperando lá. Se Deus quiser que Ele me mata ou que Ele resolva. Mas eu não faço nada. Ruth não. Levantou e agiu. Deixa eu dar um exemplo para você sobre isso. Eu estava pregando uma vez uma série de pregações em José. E eu estava pregando justamente daquele encontro de José com os irmãos. Estava montando o sermão. E minha esposa, a Ju, que estava aqui com agorinha, tinha falado ou feito alguma coisa e eu fiquei emburrado. Emburrado é uma palavra que pode falar aqui? Tá. É porque às vezes a gente viaja para outros estados, a gente usa uma palavra que é a maior ofensa do mundo. Mas beleza, então tá, emburrado. E aí eu fiquei lá, amuado, né, aquele cantinho ali e tal. E estava lá justamente fazendo os slides da pregação. Quando eu terminei os slides, eu comecei a rir comigo.
Mas ri. E eu ria de gargalhada, assim, da minha hipocrisia e falsidade. Porque eu ia pregar sobre perdão e eu estava chateado com minha mulher. Eu ri tanto que minha esposa foi do quarto, olhou lá no escritório, olhou e falou assim: olha, bem, o que está acontecendo? E eu olhava para ela, aí que eu começava a rir mais, eu rindo, e ela começou a rir também, e eu falei: é que eu estou bravo com você. E ela: uai, que é isso? E por que você está bravo? Eu falei: eu nem lembro mais. A única coisa é que, ao preparar essa palavra, que fala sobre perdão de forma tão intensa e profunda, como é que eu pude ficar bravo com você por uma besteirinha? Então eu quero te pedir perdão, porque eu fiquei bravo com você. A palavra de Deus precisa nos constranger desse jeito, meu irmão. Deus vai redimir as crises, mas é através de você. A gente sempre quer chamar alguém mais espiritual do que a gente. Não, vou vir um irmão aqui de oração, você vai ver só. Naquele horário, nossa, que entrar nessa casa, que os capetas saem correndo. Funciona assim não, meu irmão. Porque às vezes é nós que estamos chamando capeta para dentro. Com as nossas massas. Aliás, tem hora que o Satanás não faz nem nada, só fica rindo da nossa cara. Você, rapaz, isso aqui eu não preciso nem... se eu não atrapalhar, eles já conseguem destruir tudo. Deixa ir sozinho. Porque o ego e a vaidade tomou tanta conta do nosso coração, que a gente não consegue pedir perdão. A gente não consegue perdoar. A pessoa vai ter que vir aqui ajoelhar na minha frente. Se não for assim, lambendo meu pé, eu não perdoo. Que é isso? Que síndrome de Deus é essa, meu amigo? Quem que você está achando que é? Você é um pecador desgraçado que merece o inferno. Quem que você está achando que é para pôr alguém ajoelhado na sua frente? Tome você a iniciativa de pedir perdão, não, mas não fui eu, não interessa, você não tem 5 anos, mas não. Nós temos esse tipo de discussão, criança de 5 anos, meus meninos fazem isso. Foi ele que começou, foi ela que começou, foi ele que começou, foi ele. Não, deixa eu te falar, você já é adulto. Você já é adulto. Então, peça perdão, perdoe. Deus vai redimir a sua casa por meio das suas ações. 4º e último lugar. O amor fiel transforma a realidade. O amor fiel transforma a realidade. Se você ama de fato ao Senhor, e se você age em amor na sua casa, isso vai transformar a sua realidade. Não adianta se fazer nada além disso, meu irmão. Nada além disso. Eu quero encerrar com essa frase. Eu disse aqui ontem, eu tenho uma ilusão de que se eventualmente você não entendeu o que foi dito nessa manhã, que essa frase possa salvar esse entendimento. Diz assim essa frase: vemos aqui que a sabedoria de Deus transforma cada detalhe ordinário em parte de sua obra redentora, unindo fidelidade humana e graça divina para restaurar vidas e cumprir seus propósitos eternos. Se submeta à vontade de Deus. Vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui, ó Deus, entregues à Tua vontade, entendendo que o Senhor é Deus e que nós não somos Deus, ó Pai. Que o Senhor é soberano e que nós não somos soberanos. Que o Senhor tem o controle, que nós não temos o controle. E glórias ao Senhor por isso, ó Pai. Por isso, Deus, quebra o nosso orgulho, a nossa vaidade nessa manhã. Nos usa como agente de redenção e transformação em nossos lares, em nossa casa, em nossa família, Pai. Pai, em nome de Jesus, que a rebeldia do nosso coração contra a Sua vontade seja retirada de nós. E que o Senhor nos dê espírito de submissão a quem o Senhor é e à vontade do Senhor, ó Pai. E que assim a gente possa agir com graça, ó Pai. E esse amor fiel ao Senhor possa trazer restauração do nosso lar, da nossa casa, da nossa família, do nosso casamento, Deus. Pai, em nome de Jesus,
Nós nos submetemos ao Senhor, porque não temos força, e admitimos isso, com alegria. Mas estamos também dispostos, ó Pai, a levantar, a agir, a ir, e não a ficar parado, amargurado, desesperançoso. Toca os nossos corações com poder nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, assim oramos a Ti. Amém, amém e amém.